Olá pessoal, estamos aqui nessa semana 9 da nossa lição. Por incrível que pareça, o ano está acabando. E olha, isso quer dizer que Jesus está mais próximo de voltar. Ele falou que por ocasião do fim dos tempos, o tempo passaria de uma forma que não se perceberia. Semana passada foi muito difícil nós fazermos o vídeo, mas eu tenho certeza que nós já repetimos várias vezes aqui, então não precisamos voltar a falar, vocês irão nos entender, né? Pois é. Então, a lição dessa semana vem com o juízo pré-advento. E o verso para memorizar: o reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será reino eterno, e todos os domínios o servirão e o obedecerão. A lição dessa semana agora já trata de Jesus num parâmetro um pouquinho superior ao que ele esteve aqui na terra. Agora Jesus se apresenta no céu como nosso sacrifício e também como nosso sacerdote. E a parte mais interessante é que a lição vai tratar sobre o juízo, mas por uma perspectiva muito diferente da que às vezes o juízo pode trazer. Às vezes quando se fala de juízo as pessoas acham que trata-se de condenação, mas aqui não. Aqui o juízo tem uma boa notícia para todos nós que aceitamos a Jesus, que é que ele atua em favor do seu povo, ele atua em favor dos que clamam o seu nome, dos que aceitam o seu perdão. Ele vai julgar perante todo o universo e dizer assim, que ele nos concede entrada no reino de Cristo, no reino de Deus, no seu próprio reino, e louvado seja Jesus por isso, né? Louvado seja Ele. Nesse domingo, dia 24, aproveitando para parabenizar minha mãe, né, completando mais um ano de vida hoje, tem por título: Antes do juízo, juízo. Nós, ao analisarmos o mundo em que nós vivemos, nós vemos que está uma bagunça. Nós vemos guerras e rumores de guerras lá no Oriente Médio. Nós vemos a fome na África, e por que não aqui no Brasil também, né? Até na sua cidade, quem sabe, se há situação de fome. Nós vemos terremotos no Haiti, doenças se espalhando na América, enfim, nós vemos essa bagunça em que o mundo se encontra. Então nós nos perguntamos, quanto tempo mais vai levar para Cristo vir nos tirar dessa bagunça? Nós podemos observar que falta muito pouco, pois em Mateus 24, de 4 a 8, ele já fala sobre os sinais que dá uma indicação de que está próxima a vinda dele. E é exatamente isso, a fome, rumores de guerras, todas essas coisas. Então nós podemos observar que a vinda está próxima, né? Mas Deus não quer que nós nos assustemos e tenhamos medo desse período da história, onde estará chegando próximo ao juízo final. Ele quer que nós ainda mais nos apeguemos a Ele, até porque nesse momento nós estamos vivendo a fase do juízo investigativo, onde Jesus está lá no céu, julgando para que nós possamos ser merecedores de habitar em um céu onde não haverá mais morte, onde não haverá mais pranto, onde não haverá mais guerras. Mas antes disso, no entanto, ele precisa fazer com que as acusações que Satanás faz todos os dias contra nós sejam respondidas. Satanás está a todo momento dizendo: ó, o Carlos pecou nisso, o Gêmeo pecou nisso, você pecou nisso. Satanás quer a todo momento nos condenar perante Deus, mas Deus está lá nos julgando. Olha, na cruz do Calvário eu perdoei ele por esses pecados e ele me aceitou. Mas em contrapartida terão pessoas também que Satanás estará indicando: ele fez isso, mas Jesus não poderá dizer ele está perdoado porque ele não aceitou Jesus. Então nós vemos que Mateus 25 até traz a separação que é feita entre as ovelhas e os bodes. Como eu já falei, as ovelhas são aquelas pessoas que aceitaram o sacrifício de Jesus, que se prostraram diante dele, pediram perdão e o obedecem. Os bodes são, no entanto, aquelas pessoas que se encontram em falta perante Deus, que pecaram contra ele, mas em momento algum se arrependeu, em momento algum reconheceu o sacrifício dele. Embora esse juízo de Jesus esteja acontecendo, nós ainda temos a oportunidade, antes da sua volta, nesse período que nós temos da graça, de estar reconhecendo a Deus como nosso Salvador, de estar organizando nossa vida em relação a Deus. Então que nós, através do estudo dessa semana, desse juízo, nós possamos estar nos aproximando mais de Deus, nos colocando sob os cuidados deles e aceitando esse sacrifício, para que nós possamos nos encontrar no grupo das ovelhas e possamos viver com Ele eternamente. Amém. Né? A lição dos todos para nós é a visão e o juízo. E é de suma importância que você leia Daniel 7, de 1 a 14, mas eu vou ler a partir do versículo 9. Olha só se você consegue visualizar essa cena, Carlos, e o que está explícito aqui nessa cena. Continuei olhando e vi que foram postos alguns tronos.
Num deles assentou-se aquele que sempre existiu. A sua roupa era branca como a neve e seus cabelos eram brancos como a lã. O trono e as suas rodas pareciam labaredas de fogo. E de um lugar em frente do trono saiu um rio de fogo. Havia ali milhares de pessoas que adoravam aquele que estava sentado no trono. E muitos milhões estavam de pé na presença dele. Começou o julgamento e foram abertos os livros. Continuei olhando, pois o chifre pequeno ainda estava dizendo palavras orgulhosas. E vi quando o quarto monstro foi morto, e o seu corpo foi despedaçado e jogado no fogo. Quanto aos outros monstros, o poder que tinham foi tirado deles, mas não foram mortos. Foi dado a eles mais um pouco de tempo para viverem. Na mesma visão que tive naquela noite, vi um ser parecido com um homem, que vinha entre as nuvens do céu. Ele foi até o lugar onde estava aquele que sempre existiu, e foi apresentado a ele. Deram-lhe o poder, a honra, a autoridade de rei, a fim de que os povos de todas as nações, línguas e raças o servissem. O seu poder é eterno, e o seu reino não terá fim. De que se trata essa visão? O juízo final, o dia final em que Jesus vai assumir para sempre o governo deste mundo, o governo que lhe é de direito, e vai tirar das mãos dos governos anteriores que tivemos, que a visão traz, o poder que lhes foi dado. O interessante é justamente que a lição traz para nós essa parte histórica que é muito bom, mas o que isso tem a ver comigo e com você? É justamente o que está escrito em um dos textos aqui que eu fechei a Bíblia, esqueci que texto é, que diz assim: e foram abertos os livros. E nessa hora justamente em que são abertos os livros, no céu existem vários livros e cada um com uma coisa em especial. Existe aqui, a lição até trouxe, existe o livro da vida, existe o livro memorial, o livro das obras e o livro de Deus. Só que o interessante é que no julgamento serão abertos esses livros. E nesses livros vão estar escritos o que eu fiz, o que o Carlos fez, o que você fez durante toda a sua vida. E a lição traz uma perguntinha muito clara e muito fácil de se entender. E quando forem abertos os livros, e que forem explícitos o que eu fiz, o que o Carlos fez e o que você fez, em quem você vai se apoiar? No que você vai se apoiar? É por isso que hoje, a decisão que eu tomo hoje pode interferir totalmente se o julgamento de Deus vai ser ao meu favor ou contra mim. Porque se eu decidir estar com o meu sacrifício, com o meu sumo sacerdote, ele vai dizer assim: não, pelos meus méritos, ele tem lugar no meu reino. Pare para pensar um pouco nisso. Os seus atos te dão possibilidade de entrar no céu? Se não, está na hora de procurar o nosso sacrifício e estar com ele. Verdade. Que nós possamos refletir, pessoal. É isso aí. Até amanhã.